Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver escutando isso, hoje vamos falar sobre a corrida espacial. A corrida espacial foi a disputa que ocorreu na segunda metade do século XX entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América, pela supremacia na exploração da tecnologia espacial. Entre 1957 e 1975, a rivalidade entre as duas superpotências durante a Guerra Fria focou-se em atingir pioneirismo na exploração do espaço, que eram vistos como necessários para a segurança nacional e símbolos da superioridade tecnológica e ideológica de cada país. A corrida espacial envolveu esforços pioneiros no lançamento de satélites artificiais, voo espacial tripulado suborbital e orbital em torno da Terra e viagens tripuladas à Lua. A competição, efetivamente, começou com o lançamento do satélite artificial soviético Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957, e concluiu-se com o projeto cooperativo Apollo-Soyuz, entre Estados Unidos e União Soviética, em julho de 1975. O projeto de teste do Apollo-Soyuz passou então a simbolizar uma flexibilidade parcial das relações tensas entre as duas superpotências. A corrida espacial teve suas origens na corrida armamentista, que ocorreu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos capturaram a tecnologia especialistas de foguetes avançados alemães. A corrida espacial provocou um aumento sem precedentes nos gastos com a educação e pesquisa pura, o que acelerou avanços científicos e levou a tecnologias benéficas para a população. Algumas sondas e missões famosas incluem Sputnik 1, Explorer 1, Vostok 1, Mariner 2, Ranger 7, Luna 9, Apollo 8 e Apollo 11. Além disso, já estiveram na corrida espacial vários Apolos, do 1 ao 11. Iremos separar esse documentário em tópicos para deixar mais simples a explicação. Na primeira parte em que separamos este documentário está a história. A Lua sempre atraiu a atenção do homem, e este interesse ficou registrado na poesia, na literatura e na ficção científica. Há quase 150 anos, em uma famosa obra literária de ficção científica intitulada De la Terre à la Lune, 1865, e sua sequência Autor de la Lune, 1869, Júlio Verne escreve sobre um grupo de homens que viajou até a Lua usando um gigantesco canhão. Na França, Georges Méliès foi um dos pioneiros do cinema e em seu filme Le Voyage dans la Lune, 1902, acabou criando um dos primeiros filmes de ficção científica em que descrevia uma incrível viagem à Lua. Com a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas capturaram a maioria dos engenheiros que trabalharam no desenvolvimento do míssil V2. Particularmente importante para os Estados Unidos foi a captura de Wernher von Braun, um dos primeiros projetistas alemães, que participou ativamente do programa de mísseis balísticos dos Estados Unidos e depois dos primeiros passos do programa espacial americano, tendo sido, inclusive, o líder da equipe que projetou o lançador Saturno V, que levou as naves Apollo para a Lua. Historicamente, a exploração espacial começou com o lançamento do satélite artificial Sputnik 1 pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 4 de outubro de 1957, no cosmódromo de Baikonur, base de lançamento de foguetes da União Soviética, em Tyuratam, no Cazaquistão. Este acontecimento provocou uma corrida espacial pela conquista do espaço entre a União Soviética e os Estados Unidos, que culminou com a chegada do homem à Lua. Primeiros passos. O primeiro ser vivo terrestre no espaço não foi um homem, mas sim uma cadela russa, chamada Laika. Ela subiu ao espaço em 3 de novembro de 1957 a bordo da nave espacial Sputnik 2 e, infelizmente, acabou morrendo poucas horas após o início da viagem devido ao estresse e sobreaquecimento. Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço, em um voo orbital de 1 hora e 48 minutos a bordo da nave Vostok 1. O voo de Gagarin ocorreu em 12 de abril de 1961. Neste voo, ele disse as famosas frases "A Terra é azul" e "Olhei para todos os lados, mas não vi Deus". O lançamento da Sputnik e a colocação do primeiro homem no espaço deve-se, em grande parte, ao talento do engenheiro soviético Sergei Korolev.
e engenheiro-chefe do programa espacial soviético, que conseguiu convencer Nikita Khrushchev, na época líder da União Soviética, a investir no programa espacial. Foi ele quem primeiro teve a ideia de levar homens ao espaço. 4 meses após o lançamento da Sputnik 1, os Estados Unidos responderam com seu primeiro satélite, o Explorer 1, em 31 de janeiro de 1958. O número de satélites artificiais, terrestres e sondas espaciais lançados pelos Estados Unidos e pela União Soviética multiplicaram-se nos primeiros anos da corrida espacial. Aos Sputniks da União Soviética seguiram-se, além do Explorer 1, as Vanguard 1, 2 e 3 dos Estados Unidos, uma grande quantidade de satélites de comunicação, meteorológicos e espiões. Por volta da metade da década de 1960, ambos, Estados Unidos e União Soviética, haviam lançado tantos satélites que se tornaria inconveniente citar todos. Além das Sputniks, os soviéticos haviam lançado 12 satélites da série Cosmos e os Estados Unidos haviam lançado 16 satélites Explorers e mais 38 de reconhecimento Discovery, só para citar alguns. Entre os anos 1960 e 1970, União Soviética e Estados Unidos iniciaram projetos de exploração espacial, enviando sondas para os satélites naturais e planetas do Sistema Solar. Os soviéticos criaram o programa Venera, que enviou sondas para estudar Vênus. Os Estados Unidos iniciaram o programa Voyager, originalmente para estudar Júpiter e Saturno, mas as suas sondas agora se dirigem para o espaço interestelar e continuam enviando dados para a Terra. Os feitos iniciais da União Soviética na corrida espacial, que incluem o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, e o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, desafiaram os Estados Unidos, cujo programa espacial ainda dava os primeiros passos. O primeiro estadunidense, Alan Shepard, iria ao espaço só em 5 de maio de 1961, mesmo assim, apenas com um voo suborbital. Em julho de 1958, é criada a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, responsável por coordenar todo o esforço estadunidense de exploração espacial e administrar o programa espacial dos Estados Unidos. Muito do atraso inicial do programa espacial estadunidense pode ser atribuído a um erro estratégico de investir inicialmente nos lançadores Vanguard, mais complexos e menos confiáveis que os lançadores Redstone, baseados nas antigas V2 alemãs. Isto acarretou que a capacidade de lançamento estadunidense era de 5 kg no momento que a Sputnik 1, de 84 kg, mas com a capacidade de 500 kg. Foi recém-lançada pela União Soviética. Em um famoso discurso de 1961 do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, lançou um desafio de enviar homens à Lua e retorná-los a salvo, antes que a década terminasse. No famoso discurso na Universidade de Rice, suas palavras foram: We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. A partir de então, os Estados Unidos colocaram em marcha um ambicioso programa espacial tripulado que iniciou com o projeto Mercury, que usava uma cápsula espacial com capacidade para um astronauta em manobras em órbita terrestre, seguido pelo projeto Gemini, com capacidade para 2 astronautas, e finalmente o projeto Apollo, cuja espaçonave tinha capacidade de levar 3 astronautas e pousar na Lua. No entanto, enquanto esse confronto no espaço se desdobrava, acontecia algo na América Latina que foi chamado de pior crise nuclear da história, que iremos detalhar também como foi. Crise dos mísseis de Cuba foi um confronto de 13 dias, 16 a 28 de outubro de 1962, entre os Estados Unidos e a União Soviética, relacionado com a implantação de mísseis balísticos soviéticos em Cuba. Além de ter sido televisionado em todo o mundo, foi o mais próximo que se chegou ao início de uma guerra nuclear em grande escala durante a Guerra Fria.
Em resposta à fracassada invasão da Baía dos Porcos de 1961 e à presença de mísseis balísticos estadunidenses, PGM-19, Júpiter, estacionados na Itália e na Turquia, o líder soviético Nikita Khrushchev decidiu concordar com o pedido de Cuba para colocar mísseis nucleares em seu território para deter uma futura invasão estadunidense. Um acordo foi alcançado durante uma reunião secreta em Khrushchev e Fidel Castro em julho, e a construção de uma série de instalações de lançamento de mísseis começou depois do verão. Uma eleição estava em curso nos Estados Unidos. A Casa Branca negou as acusações de que estava ignorando os mísseis soviéticos a 145 quilômetros do litoral da Flórida. Essas preparações de mísseis foram confirmadas quando um avião espião Lockheed U-2 da Força Aérea dos Estados Unidos produziu provas fotográficas claras de instalações de mísseis balísticos R-12 Divina e R-14 em Cuba. Os Estados Unidos estabeleceram um bloqueio militar para evitar que novos mísseis entrassem em Cuba e anunciou que não permitiria que armas ofensivas fossem entregues a Cuba, além de ter exigido que armas já entregues fossem desmontadas e levadas de volta à União Soviética. Depois de um longo período de tensas negociações, foi alcançado um acordo entre Kennedy e Khrushchev. Publicamente, os soviéticos desmantelaram as suas armas em Cuba e levaram para a União Soviética, sob reserva de verificações das Nações Unidas, em troca de uma declaração pública dos Estados Unidos de nunca invadir Cuba sem provocações diretas. Secretamente, os Estados Unidos também concordaram que iria desmantelar toda a rede de mísseis Júpiter que foi implantada na Turquia e Itália contra a União Soviética, mas que não era conhecida pelo público. Quando os mísseis ofensivos e bombardeios leves foram retirados de Cuba e o bloqueio foi formalmente encerrado em 20 de novembro de 1962, as negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética destacaram a necessidade de uma rápida, clara e direta linha de comunicação entre Washington e Moscou. Uma série de acordos reduziu drasticamente as tensões Estados Unidos-União Soviética durante os anos seguintes. O ponto culminante da crise foi o Sábado Negro, 27 de outubro, quando um dos aviões espiões americano foi abatido sobre Cuba e seu piloto morreu. A guerra parecia cada vez mais iminente e as negociações se tornaram muito difíceis. Foram 13 dias de suspense mundial, devido ao medo de uma possível guerra nuclear, até que, em 28 de outubro, Khrushchev, após conseguir secretamente uma futura retirada dos mísseis norte-americanos da Turquia e um acordo de que os Estados Unidos nunca invadiriam a ilha vizinha, concordou em remover os mísseis de Cuba. Na televisão, todos os canais federais dos Estados Unidos interromperam os programas e transmitiram o comunicado urgente de Khrushchev que dizia: "Nós concordamos em retirar de Cuba os meios que consideram ofensivos. Concordamos em fazer isto e declarar na ONU esse compromisso. Seus representantes farão uma declaração de que os Estados Unidos, considerando a inquietação e a preocupação do Estado soviético, retirarão seus meios análogos da Turquia." Na década de 1960, havia uma clara tendência à proliferação dos arsenais nucleares. Por esta razão, e ainda sob o impacto da crise dos mísseis de Cuba, os Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra assinaram, em 1963, um acordo que proibia testes nucleares na atmosfera, em alto mar e no espaço. Assim, apenas testes subterrâneos poderiam ser legalmente realizados. Em 1968, as duas superpotências e outros 58 países aprovaram um tratado de não proliferação de armas nucleares. O objetivo desse acordo era tentar conter a corrida armamentista dentro de certo limite. Com ele, os países que já possuíam armamento nuclear comprometiam-se a limitar os seus arsenais e os países que não tinham ficavam proibidos de desenvolvê-los, mas poderiam requisitar dos países que possuíam arsenais de tecnologia nuclear para fins pacíficos. De volta para a corrida espacial, iremos dar continuidade ao que estava acontecendo nessa época.
década de 1960. Os primeiros astronautas a navegar a Lua foram os tripulantes da Apollo 8, Frank Borman, James Lovell, William e Anders, na noite de Natal de 1968. We are now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. God said, "Let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear." And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he sea. God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Por problemas em suas missões, Zonde, que usavam a nave Soyuz modificada para navegação da Lua, os soviéticos não foram capazes de levar homens à órbita da Lua antes dos Estados Unidos e nunca mais o fariam. Apenas missões Zonde não tripuladas, Zonde 5 e 6, o fizeram em setembro e novembro de 1978. Após isto, ainda houve as missões não tripuladas Zonde 7 e Zonde 8, que navegaram a Lua em 1969 e 1970, já após os bem-sucedidos voos tripulados dos Estados Unidos para a Lua. Os Estados Unidos foram bem-sucedidos em seu objetivo de alcançar a Lua antes da União Soviética, em 1969, com as missões Apollo 11. Para atingir este objetivo, o projeto Apollo envolveu um fantástico esforço de 20 bilhões e 20 mil companhias que fabricaram componentes e peças e 300 mil trabalhadores. A missão Apollo 11 pousou na superfície lunar em 20 de julho de 1969, em um local chamado Mar da Tranquilidade. Neil Armstrong e Aldrin Aldrin tornaram-se os primeiros homens a caminhar no solo lunar. Depois da Apollo 11, outras 6 missões Apollo foram lançadas, sendo que 5 delas pousaram na Lua. Ficou famosa a frase do primeiro astronauta a pisar na Lua, Neil Armstrong. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os astronautas da Apollo 11 colocaram uma placa na Lua, onde se lê: "Aqui os homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua, julho de 1969. Viemos em paz, em nome de toda a humanidade."